Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhoras secretárias da mesa, senhores e senhoras membros da Assembleia Municipal, senhor Presidente da Assembleia Municipal cessante, senhores vereadores, senhor Vice-Presidente e vereadores da Câmara cessante, minhas senhoras e meus senhores. Neste momento e com esta cerimónia de instalação dos órgãos do nosso município, estamos a encerrar um ciclo e a iniciar outro. Encerramos o ciclo do mandato passado, deste período eleitoral que vivemos nestes últimos meses e também, obviamente, começamos um novo mandato que nos levará até 2025. Em relação ao mandato passado, eu queria começar por agradecer a todos os vereadores que comigo participaram na atividade da Câmara, de todos os partidos e que agora cessam funções. De facto, foi um trabalho de equipa excelente, foi um trabalho em que se produziu, de facto, resultados esses que foram reconhecidos pelos nossos concidadãos. A todos eles, de todos os partidos, o meu profundo agradecimento. Muito obrigado. De facto, foi um prazer e uma honra trabalhar com essa equipa. No que diz respeito às eleições, eu também quero cumprimentar aqui os eleitos de todos os partidos e também os partidos que não têm aqui representação, porque, de facto, nós conseguimos ter uma campanha eleitoral que se pautou pelo civismo e que se pautou pelo debate de ideias e conseguimos evitar que ela se transformasse naquilo que, infelizmente, de vez em quando as campanhas eleitorais se transformam. Não foi um debate entre pessoas, não foi um debate sobre questões menores, foi um debate sobre o futuro do nosso Concelho e todos os partidos, todas as listas se apresentaram assim. Eu creio que com isso demos também um exemplo de civismo e um passo no caminho certo, no caminho da elevação das questões eleitorais e da própria vida política. E a verdade é que os nossos concidadãos também o reconheceram. Ao contrário daquilo que por vezes por aí se ouve, a afluência às urnas neste ato eleitoral é bem a demonstração do envolvimento das pessoas, do cidadão comum, nos processos autárquicos. Nós tivemos 18.497 eleitores a votar. Este é o maior número, a maior participação eleitoral desde 1980, em que houve pouco mais, 18.520. E em 1980 havia mais gente do que há agora. O que quer dizer que tivemos agora menos abstenção, tivemos maior participação. E lembro-me que em 1980 estávamos apenas 4 anos após a instauração do regime democrático, num período em que a participação eleitoral tinha um outro sabor, o sabor da novidade, que agora já não tem. Isto, de facto, mostra que todos os partidos, todos nós, soubemos mobilizar a nossa população, soubemos chamar as pessoas às urnas e este resultado vem desmentir aqueles que dizem que os processos políticos estão desgastados e que os cidadãos estão afastados. Não estão. Participaram nesta eleição como, volto a repeti-lo, desde 1980 não acontecia. Isso é um excelente resultado, um resultado que nos deve orgulhar a todos, de todos os partidos que concorreram a estas eleições. Mas estamos aqui também para inaugurar um novo ciclo. Um novo ciclo corresponde a um novo mandato, que obviamente para esta Câmara e para mim, como Presidente dela, é um mandato de continuação. Contudo, continuação não pode nem deve significar estagnação. Não foi assim nos 2 mandatos anteriores, também com certeza não será neste mandato. É preciso continuar a inovar, é preciso continuar a investir na criatividade de todos nós, é preciso continuar o caminho de progresso que este Concelho e o nosso povo bem merecem. É isso que está na base da nossa candidatura e, obviamente, será isso que pautará a nossa atuação. Vamos continuar, com certeza, a fazer aquilo que temos vindo a fazer, mas vamos continuar, com certeza, a centrar a nossa atenção nas pessoas, nos nossos concidadãos, nas suas necessidades, nas instituições que dão vida a este Concelho, nas suas necessidades e, obviamente, também nas empresas e no mundo da economia, já que o principal desafio neste momento é claramente o desafio do crescimento económico e da geração de emprego
que permita fixar pessoas neste Conselho. E é por isso que nos apresentamos a esta eleição com um programa eleitoral que estava centrado essencialmente sobre as questões económicas. E são essas questões económicas que agora, cumprindo aquilo que foi o nosso compromisso perante o povo deste Conselho, devem estar no centro das atenções da atividade da Câmara. É preciso continuar a aposta na inovação tecnológica, na fixação de novas atividades e de novas formas de trabalhar. É preciso investir na criação de uma zona livre tecnológica no nosso Conselho, que permita outro crescimento do ponto de vista da inovação e das novas tecnologias. É preciso investir no nosso parque industrial, que agora terá que ser duplicado. É preciso investir na criação de um centro empresarial que permita, de facto, dar continuidade àquilo que tem sido o grande sucesso que a Startup Angra tem tido. De facto, o caminho que foi trilhado nestes últimos 2 mandatos começa a dar frutos. Basta olhar para a atividade que está a acontecer na Terra Chã ou para o que acontece ali na Rua de Marquês, na Startup Angra. Agora há que lhe dar continuidade e que partirmos para a fase seguinte, tentarmos fixar neste Conselho mais atividade económica, mais emprego e, particularmente, melhor emprego. Emprego melhor remunerado, mais duradouro, com outros atrativos que permitam fixar os nossos mais jovens aqui e, se calhar, e esse tem que ser o objetivo, atrair outros vindos do exterior. Porque só assim é que nós poderemos contrariar o declínio demográfico que desde há décadas paira sobre este Conselho e sobre esta ilha, eu diria mesmo sobre esta Europa. Mas não é apenas na área económica que a atividade da Câmara tem que se concentrar. Também na área da habitação há novas prioridades que agora surgem. Está neste momento na fase final de elaboração um plano municipal de habitação que vem aproveitar os recursos que são colocados à disposição dos municípios para este objetivo pelo Governo da República. E, de facto, esse plano municipal vem trazer outras condições de investimento num setor que é complementar ao do emprego. De facto, sem emprego e sem habitação, não há fixação de pessoas. E, por isso, nós temos que continuar esse trabalho de investimento na habitação. Neste mandato também vai acontecer o fim do período em que não era possível proceder à alienação dos imóveis que constituem os bairros sociais. E o município de Angra tem, de facto, do ponto de vista da sua dimensão demográfica, um dos parques habitacionais mais extensos, com 436 habitações. Habitações essas que, em princípio, estariam disponíveis para alojar quem mais precisa, mas que, pela natural dinâmica demográfica, acabam por ficar nas mesmas famílias. Neste caso, já vamos em 2 e, em alguns casos, em 3 gerações. Não faz sentido que continuem assim. É preciso vendê-las a essas famílias e, com os recursos que seja possível arrecadar, partirmos para novas habitações e abrir oportunidades para que outros possam também beneficiar de ajudas à habitação. Portanto, na área da habitação há também aqui grandes prioridades, há também aqui novas oportunidades que se abrem, que é preciso que nós aproveitemos. E temos que o fazer mantendo algo que o nosso município muito lutou para adquirir, o seu equilíbrio financeiro. De facto, sem contas certas, sem termos o equilíbrio nas nossas contas municipais, não é possível sonhar nem com investimento, nem com quaisquer novas iniciativas. E por isso é fundamental que aquilo que foi uma das grandes conquistas desta última década se mantenha e que seja possível, de facto, investir, mas investir garantindo o equilíbrio das finanças públicas. Esta é uma questão que é fundamental para o futuro e é também uma questão que tem uma relação muito direta com a atividade das nossas juntas de freguesia. Ao longo destes últimos 2 mandatos, foi possível estabelecer uma relação de confiança e uma relação de colaboração com todas as juntas de freguesia deste Conselho, que resultou na capacidade de nós mantermos, de facto, as nossas freguesias limpas, arrumadas e com um nível adequado de investimento. Isto foi particularmente relevante naquela fase em que o desemprego bateu à porta de muitas e muitas famílias, em que os investimentos, os pequenos investimentos que as juntas de freguesia
foram fazendo, foram grandes, mas muito grandes soluções para quem precisava de trabalho e de emprego. Temos que, neste mandato, manter esta colaboração, temos que, neste mandato, manter esta proximidade não apenas com as juntas, mas com todas as instituições do Conselho e, diria mesmo, com todos os nossos concidadãos. Esse é também um dos eixos fundamentais do programa com o qual nos apresentamos e é algo que esta Câmara tem que o fazer. Outro grande desafio é o desafio da revitalização urbana. Já não tanto apenas na cidade, porque felizmente na cidade, nesta altura, já se contam pelos dedos os edifícios que é preciso restaurar, mas um pouco por todo o Concelho. Em todas as nossas freguesias existem casas que estão vazias, casas que estão arruinadas, casas que são, na verdade, um problema para quem ali vive, para quem vive nas vizinhanças, mas que são simultaneamente uma oportunidade para quem queira investir e quem queira fixar-se nesse território. E a revitalização urbana tem que se estender da zona da cidade para todo o território do Concelho e é fundamental continuarmos este investimento. Este investimento está intrinsecamente ligado àquilo que vos falava há pouco, Plano Municipal de Habitação, e de facto o nosso Plano Municipal de Habitação tem que se centrar não na construção de novas casas e muito menos de novos bairros, mas sim no aproveitamento dos imóveis que estão disponíveis um pouco por todo o Concelho. Felizmente, nós temos um concelho, temos uma ilha, eu diria mesmo, que é uma ilha de proximidade. Não há nenhuma localidade a mais de 25 km distante de outra. Tudo está próximo e, por isso, nós podemos encarar o nosso território como um território uno. E, por isso, há que também criar aqui políticas de revitalização urbana que o considerem como isso. Há grandes desafios que se colocam, como sempre, no que diz respeito à zona central de Angra. As questões do património mundial e as questões patrimoniais em geral e a sua compatibilização com a necessidade de modernização da cidade são questões fundamentais para o nosso futuro. Ser património mundial, ou ter um imóvel qualquer classificado, não significa colocá-lo numa espécie de congelador em que nada acontece. Significa ter um particular cuidado com a preservação daquilo que vem do passado, mas com certeza acrescentar futuro. Cada geração que passa por aqui tem que deixar património para as gerações futuras. Ser património mundial não significa que parar o tempo e conservar tudo. Significa sermos capazes de transformar a nossa cidade, respeitando o seu passado, respeitando o adquirido, mas gerando novas soluções e modernizando o seu funcionamento. É esse o desafio que se coloca neste momento e é um desafio que todos nós temos que encarar. Há que quebrar esta ideia que a cidade de património mundial é uma cidade imobilizada. Não é. Ser património mundial é mais um incentivo para que nós continuemos a investir nela, continuemos a fazê-la crescer, continuemos a transformá-la num espaço cada vez mais atrativo, cada vez mais moderno, cada vez mais adequado às necessidades de todos nós que vivemos neste século XXI. É esse o desafio que agora se coloca, é um desafio que passa pela construção do novo mercado e que passa por um conjunto de outras iniciativas que têm que continuar e que têm que ganhar velocidade. Eu termino fazendo um apelo à colaboração. Um apelo à colaboração com todas as instituições, com os governos, com as outras autarquias e, em particular, com as juntas de freguesia, dizendo que a Câmara Municipal estará sempre aberta a essa colaboração, sempre disponível para participar em projetos comuns e pedindo exatamente a mesma coisa, pedindo a todos que tenham essa vontade de colaborar connosco. De facto, do trabalho conjunto surgem sempre melhores soluções, surgem sempre soluções mais eficazes. Pertencermos a partidos diferentes não significa pertencermos a povos diferentes e muito menos estarmos numa posição de permanente antagonismo. Significa que temos projetos diferentes, mas são projetos que normalmente é possível compatibilizar para o bem comum. Ninguém fala em anular diferenças, fala-se sim em procurar, com certeza, aquilo que é comum, aquilo que são objetivos que nos unam. E eu estou seguro que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E é aí que temos que concentrar a nossa atividade, é aí
que temos que procurar as soluções que sirvam ao nosso povo. E este apelo à colaboração não se destina apenas ao exterior, também se destina ao interior. Ao interior da própria Câmara, ao interior da própria Assembleia Municipal, já que, conforme a experiência o demonstra do passado, é possível encontrar soluções que sejam comuns, encontrar boas e francas negociações que permitam procurar caminhos que sejam compatíveis com os programas que trouxeram cada um de nós a estes órgãos e, através dessa colaboração, encontrar formas de melhor servir os nossos concidadãos. Porque é preciso nunca esquecer que todos nós, independentemente do órgão a que pertencemos ou do partido a cuja lista nós pertencemos na fase eleitoral, somos agora membros de órgãos que são de todo o Conselho e órgãos que respondem perante todos os cidadãos, sem distinção da maneira como votaram ou das suas opiniões políticas. De facto, nós estamos aqui para servir todos. E servir todos implica sermos capazes de encontrar as soluções que sirvam todos. E é com esse espírito de serviço e com esse espírito de colaboração que nós aqui nos apresentamos e que nós hoje assumimos este mandato. Fica aqui o desafio, eu diria mais, fica aqui o pedido, um pedido para que nestes 4 anos que agora se iniciam, sejamos todos capazes de abdicar das nossas opiniões mais extremas e de procurar aquilo que é o terreno comum. E, através dessa procura, servirmos melhor quem nos elegeu. É para isso que aqui estamos. Eu termino agradecendo mais uma vez àqueles que agora cessam funções, dizendo que foi uma honra e um prazer trabalhar com eles, e desejando àqueles que agora iniciam funções muito sucesso, porque o sucesso deles é o sucesso de nós todos e é o sucesso do nosso Conselho e do nosso povo. Muitas felicidades para todos. Muito obrigado.